Muito bem, este é o Conexão Futura aqui pelo seu canal Futura e também pela internet. Eu convido você a conhecer no nosso site, o Espaço Copa, no site do Futura. Acesse aí futura.org.br/Copa 2014 para saber toda a programação especial que preparamos aí para esse mês de Copa no Brasil. Bom, o futebol é uma paixão brasileira, um assunto que mobiliza o país. Dizem por aí que temos 200 milhões de técnicos e entre essa multidão, claro que não poderiam faltar os escritores. Gente do calibre de Paulo Mendes Campos, considerado um dos estilistas da língua, Luiz Fernando Veríssimo, que é quase uma unanimidade quando se trata de qualidade de texto, e Nelson Rodrigues, que entendia o futebol como uma tragédia clássica. Uma estrutura baseada no destino do protagonista ou do herói, no qual se expressa o conflito entre a vontade humana e o destino e são geradas paixões contraditórias entre o indivíduo e o coletivo. Ser a sede da Copa do Mundo parece ter animado os nossos escritores. Dezenas de livros sobre futebol foram lançados recentemente, mas a gente pergunta, futebol dá uma boa literatura? Um texto literário é capaz de reproduzir a tensão, a vibração e a beleza do jogo? Bom, no programa de hoje vamos conversar sobre literatura e futebol, afinal a Copa do Mundo está aí, não se fala em outra coisa, e quantos textos literários ainda serão produzidos a partir dessa experiência da Copa no Brasil. Bom, para essa conversa estão aqui no estúdio comigo hoje o César Oliveira, ele que é idealizador do site livrosdefutebol.com. Aqui ao meu lado está o Marcos Eduardo Neves, ele é autor de Nunca Houve um Homem como Heleno e também Anjo ou Demônio, sobre Renato Gaúcho. Também conosco aqui no estúdio está a Gisela de Araújo Moura, ela é historiadora e autora do livro O Rio Corre para o Maracanã. E eu convido você a passar os próximos 25 minutos aqui na nossa companhia, nesse bate-papo sobre futebol e literatura brasileira. Bem-vindos os três aqui à Conexão Futura sobre futebol e literatura. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer, na verdade, o futebol é um bom tema para a literatura. Eu comecei indagando aqui, a literatura consegue descrever a tensão de uma partida, daqueles 90 minutos de euforia, de êxtase, de apreensão? Queria começar ouvindo você, Marcos. Olha, eu acho que futebol é uma arte, né? E como toda arte, é uma arte que os artistas da bola, no caso, são os melhores para descrevê-la. Como no cinema, você tentar fazer com que alguém materialize um drible, quer dizer, você pedir para o zagueiro tomar aquele drible, soa meio fake, digamos assim, né? Então, no futebol, eu acho que a nossa tentativa é de retratar um ambiente que já aconteceu com o máximo de informações possíveis que o leitor talvez não saiba, de bastidores, do que o craque pensou na hora que fez aquilo. Enfim, dá uma emoção além do que aquela que você sente no gramado, no estádio propriamente dito, né? Um pouco para o contexto daquela ação, não somente descrevê-la. Exato, porque aí a pessoa que não viveu vai poder ter o mínimo de noção do que aconteceu naquele período e quem viveu vai reaflorar essa emoção com novas informações e falar, nossa, como se encaixava, eu não sabia disso. Muito bom, mostrar para você de casa já o site, que é o livrosdefutebol.com. Você encontra aqui uma vasta coleção de literatura sobre esse esporte tão amado aqui no país. Eu quero saber do César aí, que representa aqui o site, conhecedor de todos, não sei se todos, mas a grande parte desses livros reunidos aqui no site. De que forma você vê como a literatura brasileira consegue descrever ou chegar mais próximo de descrever o que de fato acontece no futebol, César? Eu acho que, como no futebol, você tem o craque e tem o cara que não joga tão bem, né? Então, eu tenho todo lado aqui de um craque. Existem muitos bons escritores. E eu estava comentando um pouco antes da gente começar com a Gisela como temos bons trabalhos na academia brasileira, grupos de história, de sociologia, de antropologia, estudando, escrevendo muito bem sobre o futebol brasileiro. A minha ideia ao criar o site foi um trampolim para a editora que começou depois, né, e ser especializado em livro de futebol. E para isso é muito tranquilo para você escolher, porque existem boas pessoas pesquisando, escrevendo e temas interessantes, que eu particularmente prefiro que sejam sobre a história do futebol, sobre táticas de estudos táticos e biografias feitas com o mesmo capricho que o Marcos faz no livro dele.
Muito bom. Bom, o César falou sobre trabalhos acadêmicos, a Gisela, que está aqui com a gente também no estúdio, ela publicou um livro que é fruto de um trabalho acadêmico, falando sobre a Copa do Mundo de 1950. Fala pra gente por que a escolha daquele momento específico, Gisela. Pois é, esse livro, na verdade, ele é fruto de uma dissertação de mestrado que eu fiz em História Cultural pela UFRJ. E aí eu estava concluindo no ano de uma Copa, mas uma Copa há muito tempo atrás, em 1998. E aí houve a oportunidade de publicar. E o que eu acho que manteve o meu livro atual, né, passado tanto tempo, é o fato de que, depois de 64 anos, o Rio de Janeiro e o Brasil vão sediar novamente uma Copa do Mundo, né? Estamos sediando uma Copa do Mundo. Então, isso atualizou aquele livro que foi fruto de um trabalho acadêmico, né? E cujo objetivo era entender como que, no contexto de 1950, o governo brasileiro se esforçava por fazer do futebol uma paixão nacional, porque isso não era ainda uma conquista efetiva, né? Mas pensar no começo do século passado, o futebol era um esporte muito elitizado no Brasil, né? Não era esse esporte popular como já é hoje em dia. Inclusive, tinham escritores que eram contrários ao futebol, né? Graciliano Ramos, Lima Barreto, eles falavam que o esporte é um modismo que não vai passar de 2, 3 anos e já vão para outros esportes, né? Então, quer dizer, o futebol era da elite branca, né? Era um esporte muito menos popular que o remo, por exemplo, né? E que aos poucos mostrou que o futebol é mais do que um esporte, né? Principalmente para os brasileiros, o futebol é um símbolo da identidade nacional, é um símbolo do orgulho de ser brasileiro, né? Como cantam aí nos estádios. Então, esse caminho, quer dizer que a partir de 50, talvez, com aquela derrota da síndrome dos vira-latas, né, que Nelson Rodrigues tanto falava, a gente ter perdido aquela Copa, eu acho que aflorou ainda mais a vontade de mostrarmos quem nós somos perante o mundo, né? E aí a gente consegue, 8 anos depois, ganhar a primeira Copa e começa a ganhar várias, e hoje é a potência mundial que se tornou. Agora, César, a gente pensando nessa questão histórica, né, como a Gisela já apontou, o Marcos também, houve uma construção, né, de reforçar a identidade brasileira relacionada ao futebol. Em 1970, a Copa, em meio a um período de ditadura militar, houve todo um movimento de repente, boicotar a Copa, torcer contra. Ame ou deixe, né? Ame ou deixe. Muita gente não conseguiu, mesmo amando o futebol, não conseguiu torcer contra, né? Apesar de o período político no país ser um pouco complicado. Existe algum registro desse momento na literatura? Existem alguns livros sobre isso, sim. Tiveram pouca divulgação, mas não lembro o nome de cabeça, mas existem livros que falam especificamente desse tempo de futebol e Copa. E é interessante o que você estava falando a respeito de como o futebol começou no Brasil, como um esporte de elite e elitizado mesmo, jogado intramuros, e depois ele foi popularizado, e a gente está vivendo agora um momento de tentativa de elitização do futebol novamente, né? Como eu disse outro dia, tem mais negro na seleção brasileira do que na arquibancada. E eu acho isso que é uma coisa muito grave que a gente tem que rever com muito cuidado. A elitização do futebol no Brasil não vai dar certo. Isso não é, o nosso futebol não é isso. E talvez essa política de elitização do futebol, essa tentativa de elitizar o futebol via preço de ingresso e controles exagerados, faz com que a gente corra risco e isso está se mostrando no campo. A gente tem um time muito esquisito hoje em dia. Na Copa de 70, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a parte política, nós tínhamos um time espetacular. Você pode dizer, mas depois começou uma época de globalização. Eu acho que a gente tem que repensar o futebol brasileiro com muito cuidado desde a base, para que a garotada consiga evoluir o seu futebol e o futebol brasileiro continue mantendo a sua hegemonia com muita atenção do que está acontecendo. Gisela, como você vê isso, né? Comparando aquele Brasil lá de 50 para agora, em relação a essa elitização ou não que o César aponta? O que eu percebi, assim, é que em 1950 tinha o esforço de fazer, assim, o público ir ao Maracanã e os jornais, porque eu trabalhei muito com a análise dos jornais do período, né? Mostrando como participar, assistir a um jogo do Brasil era um exercício de democracia. E que o estádio do Maracanã, então o maior estádio do mundo, né? Ele era um símbolo dessa democracia que o Brasil pretendia transmitir ao mundo, né? E você tinha ingresso de todos os preços, né? Da geral às cadeiras especiais, então para realmente todos os bolsos.
E o estádio se tornou, naquela ocasião, um estádio do povo. Eu achei que isso foi um movimento muito bem sucedido, muito bonito, mesmo depois da derrota. A partida seguinte à derrota do Brasil para o Uruguai, no dia 16 de julho de 1950, foi uma partida entre o Flamengo e o Bangu, com um público também impressionante no Maracanã. Então, o Maracanã conseguiu construir a ideia da democratização, da popularização do futebol. E hoje a gente vê, assim, com muita tristeza, o processo inverso, de que as arenas, né, de futebol, elas não recebem o povo brasileiro. O né? fim da geral é um pouco disso, né? O fim da geral é um pouco disso. Quer Agora dizer, são todas as cadeiras numeradas, você né? já não tem mais ingresso popular. A geral Mas, no pois estádio você não existe agora. que os estádios têm que atender aos novos padrões, tudo bem, quer dizer, tudo bem, acabamos com a você geral, sentado. mas você tem que ter Não é? um ingresso compatível com o cara que ia para geral, Mas né? tem duas variantes nesse contexto, que de 1950 para 2014. Primeiro, em 1950... o mundo estava se reconstruindo após a Segunda Grande Guerra. Foi a primeira Quer dizer, Copa, né? a Europa estava arrasada, quer dizer, era a primeira Copa. Imagina europeus virem para cá por uma Copa do Mundo tão pouco tempo depois, né? E o segundo é que a FIFA não era o que se tornou. Não é a grande entidade, uma entidade mais forte que a ONU, não é uma FIFA pré-João Havelange, que com todos os seus deméritos ou méritos, ele transformou o futebol em negócio. Né, em um negócio altamente lucrativo. Então, a Copa de 2014 é muito diferente da Copa de 1950. Inclusive, eu acho muito, quando se diz a Copa da FIFA, né? Porque é isso mesmo, é uma Copa da FIFA, não é uma Copa do Brasil. Então, né? que antigamente era a Taça Jules Rimet, agora é vendido como a Copa da FIFA. Copa da FIFA. O próprio uso do marketing do nome, de reforçar a marca, vem ao longo dos anos crescendo. O que aconteceu? Uma das poucas exigências da FIFA em 1950 foi a construção de um estádio aqui no Rio de Janeiro. Um estádio. Um grande estádio e os no outros Rio de eram Janeiro, estádios. porque era capital, enfim. E de que forma a literatura registra e capta esse momento, então, dessa mudança que a gente está falando aqui do futebol, de ser algo um pouco mais orgânico, de os torcedores irem mais atrás dos jogos, para essa questão de formar-se um negócio, de ser um negócio lucrativo, como o Marcos apontou? Isso já tem literatura também, bibliografia, que conta um pouco dessa história, César? Mais no meio acadêmico. Mais no meio acadêmico. Tem um livro sobre que fala da Copa em relação aos investimentos necessários, né? Para que uma Copa seja realizada. Eles analisaram a Copa com relação a números de construção, de faturamento. Quando o Marco diz que é a Copa da FIFA, é uma Copa em que a FIFA vai sair daqui com 2 bilhões de dólares de lucro no bolso. A gente está querendo saber o que vai acontecer com o futebol do carioca ou brasileiro depois disso. O que nós vamos ter? Eu acho bem que o time brasileiro mostra a situação em que o futebol brasileiro está. Mas eu acho que existem outros livros também, principalmente no mercado internacional, tanto no ramo biográfico quanto em livros de pesquisa de historiadores. Por exemplo, um livro chamado Eles Roubaram o Jogo, que conta a história desse processo de transformar a FIFA num negócio, de transformar o futebol num showbiz. Também enfim, o jogo sujo, né? do Andrew Jennings. O jogo sujo também quer dizer que contam bastidores das máfias que comandam o futebol internacional. E é impressionante que, assim, a gente teve a dificuldade de lembrar livros que falem sobre 1970. Houve um hiato muito grande de literatura de futebol nesse país, principalmente entre 1970 e, digamos, 1994. Você vê o livro da Gisela de 98, quer dizer, mais ou menos quando começam a surgir muitos livros de futebol. Foi nesse período, então, que não houve o Brasil, não ganhou nenhuma Copa, campeão, né? De até 70 voltar a a ganhar o 94. tetra em 94. A partir do momento que parecia o Brasil, eu cresci pensando, se com o Zico eu não fui campeão, o Brasil não foi campeão, só com o Pelé mesmo, nunca mais, né? Então a gente achava que era na época do Pelé. De repente, em 94 a gente ganha uma Copa, 98 é vice, 2002 ganha de novo. E hoje em dia você anda pelas ruas e vê livros em várias livrarias, quer dizer... eu acho que a volta do Brasil campeão mostrou para o mercado editorial que o livro é uma solução viável, principalmente para
para mais educação para essas crianças. Muito bem. Aqui no Rio de Janeiro tem uma livraria no centro especializada até em livros de futebol. Eu quero aproveitar agora e mostrar aqui o Marcos, ele é autor de Nunca Houve um Homem como Heleno, um livro, uma biografia desse jogador, mas também o livro foi usado como base para um filme, um longa-metragem lançado aí há poucos anos aqui no país. Eu vou rodar agora um trechinho do teaser, esse trailer que está disponível na internet, você pode assistir de casa, mas vamos rodar agora aí. Foi falta. Eu sei. Se minha mãe sabe que eu perdi um jogador de futebol... Ia ficar nervosa. Mas se soubesse que era Heleno de Freitas, ia ficar com inveja. Heleno, passe para o gol! Senhoras e senhores, com vocês, Heleno de Freitas. Se quiser ser campeão, tem que saber que treino é jogo. O jogo é vida. Chega, Heleno, chega. Esses merdas não pensam assim. Você não vai me convidar pra entrar pra conhecer seu quarto? Você vai ficar 3 dias sem ver mulher. Aí você me procura. Heleno, o que é que ainda te falta nesta vida? Dinheiro, mulheres? Conhecer o John Wayne. Acender cigarros como ele. Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Não sou um gênio, apenas sei muito bem o que quero e o que gosto. Gols, cinturinhas e Cadillacs. Casa comigo! Eres um falso. Eu te amo, safado. Me diz que eu não confio em você, Helena. Eu gosto de você por todos os outros dias em que você confia. Apreciando a paisagem? Já disse que eu não preciso de treino. Você precisa se cuidar. Doutor, eu não vou fazer tratamento que vai me deixar frouxo e broxa. Eu Botafogo não é lugar de covarde, não! É Botafogo! Vamos vender você para o Boca Juniors da Argentina. Lá vai o homem que esqueceu que era só um jogador de futebol. E agora? Quero ver, bando de mariquinha! Heleno, cuida mais de você do que da sua imagem, tá, rapaz? Heleno, o que você tem é grave. Eu preciso desse último jogo. É a chance de voltar a ser o Heleno de Freitas de novo. Muito bem, o filme já está disponível aí nas locadoras para você baixar. Heleno com Rodrigo Santoro e Aline Moraes. É sempre difícil aquela pergunta de perguntar para o autor do livro que inspirou o filme o que achou do resultado, né? A gente pode ouvir você então, Marcos. O que achou dessa adaptação? É sempre difícil a gente ver um livro no cinema, né? São raros assim os filmes que sejam do nível ou tão bons quanto o livro, né? Como O Poderoso Chefão, como O Nome da Rosa. Mas eu acho que o filme do Heleno, ele tem um resultado fantástico, principalmente na figura do Rodrigo Santoro, que para ele é um cartão de apresentação lá em Hollywood para qualquer outro trabalho que pensem em colocá-lo. Ele realmente incorporou a figura do Heleno de Freitas como poucas vezes eu vi, talvez no filme do The Doors, com Jim Morrison, com Val Kilmer, né? Val Kilmer, e também no filme da Edith Piaf, também, que é perfeito, né? E os três, Jim Morrison, Piaf e Heleno, são personagens que você não sabe se são heróis ou vilões. E isso dá um sabor muito maior para o público, né? Então eu acho que vale a pena ver o filme. De fato é bom a gente pensar nisso também, nos grandes personagens, não só de um lado bom ou ruim, né? Acho que nenhum ser humano é só bom ou ruim, né? Exato, e isso mostra a grandiosidade desses grandes personagens mesmo. Exatamente. Agora, a gente pensando no cinema brasileiro adaptado de futebol ou não, né? São poucos os filmes que a gente lembra, né? Tem o Heleno, aí tem muitos documentários mesmo, o Pelé Eterno e alguns outros. Existe um mercado ainda a ser descoberto em relação ao futebol, literatura e o cinema, César? Com certeza. Eu acho que o filme que mais me agrada sobre futebol no Brasil é 1958, o ano que o mundo descobriu o Brasil, do Zé Carlos Asberg, que é um trabalho espetacular, fruto da iniciativa do Zé Carlos, que botou a câmera no ombro e foi para a Europa para entrevistar franceses, suecos e russos, e daí ele saiu na volta batalhando para fazer o livro. E o Anjo das Pernas, Garrincha Alegria do Povo, também é um filme extraordinário, embora seja um filme estranho, né? Porque ele é um filme meio recortado, mas é uma obra documental interessante. Mas eu acho que o auge mesmo da cinematografia de futebol no Brasil é o Canal 100, sem dúvida nenhuma.
registro de imagens históricas. Até porque o Chico Torturra inventou uma maneira de ver futebol, né? Aquele futebol câmera lenta na beira do gramado, pernas e bola, era sensacional, né? Aquilo é uma coisa... No campo da ficção tem um filme muito bom que se chama O Milagre de Berna. É um filme que até quem não gosta de futebol, mulheres, de repente, que não gostam de futebol, podem ver que é um filme lindíssimo que conta a reconstrução da Alemanha pós-guerra, derrotando a poderosa Hungria de Puskás em 54, e que mostra através do olhar de um menino que queria ver o time ser campeão do mundo. É um filme muito bonito. Gisela, a gente pensando na questão da literatura e na pesquisa acadêmica, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre esse, de certa forma, um boom aí de uma produção. Isso no meio acadêmico, essa pesquisa também está crescendo em relação ao futebol? Quando eu escrevi minha dissertação, né, no final dos anos 90, o futebol ainda era um assunto pouco explorado, né, tanto pela história como a sociologia e pela antropologia. Hoje não. Hoje a gente pode dizer que a academia já abriu as portas para o estudo não só do futebol, mas também de outras questões ligadas à cultura popular. E o que a gente estava conversando um pouco antes é que eu acho que falta, assim, a passagem da literatura acadêmica para o grande público, né, leitor. Obras como o Heleno têm esse mérito de atingirem um público mais abrangente. Os livros acadêmicos, eles acabam ficando mais restritos pela própria linguagem utilizada. Então, de alguma forma, eu acho que está faltando ainda essa passagem, sabe? A academia produz coisas muito boas que podem ser reescritas ou adaptadas de forma a abranger um público maior. E eu bato na tecla de uma coisa que parece que é o que está faltando. Por exemplo, você bota para as crianças em escola de ensino fundamental, Lima Barreto, Euclides da Cunha, que às vezes é muito complexo para eles entenderem aquela linguagem de 1800 e tal, do início do século XX. Então, talvez, se você der livros de futebol, quer dizer, você provavelmente vai despertar novos leitores, você vai atrair a atenção dessas crianças com a história do grande ídolo dele, do Zico, enfim, ou do time dele, enfim. Então, de repente, as escolas podiam se ater de que as crianças que têm dificuldade de leitura, que acham que ler um livro, ainda mais hoje em dia com o tempo de internet, que a linguagem é muito rápida, que ler um livro é um fardo, você, com livros de futebol, talvez você consiga... né, suscitar aquela ânsia, aquela vontade de poder abraçar, dormir e querer ir até a última página. Como é que César vê isso? A gente já está encaminhando aqui para o finzinho do programa. Eu queria ouvir essa vasta produção que está sendo feita a partir de agora sobre futebol, em atrair novos leitores. Isso pode ser um potencial a ser explorado? Sem dúvida. Eu acho que tem... Estava comentando isso com a Gisela, a produção da academia tem sido excepcional. Eu participei agora nesse período de Copa de mediação de 2 debates, um com livros da Universidade Federal Fluminense e outro da editora da UERJ. 10, 12 livros espetaculares, quer dizer, como o Marquinhos falou, a gente precisa arranjar um tempo para ler isso tudo, né? E desses eu destaco Entradas e Bandeiras, do Gilmar Mascarenhas, que é como é que o futebol penetrou no Brasil. É um livro espetacular e as pessoas precisam saber que o futebol, na verdade, entrou no Brasil pelos portos e pela instalação das ferrovias, né? A maneira como o futebol foi penetrando no Brasil foi que o fez se tornar popular. Temos um espaço legal. Quanto ao que o Marquinhos está falando, a pegar as crianças, mostrar às crianças como é a literatura e o futebol, existem trabalhos muito interessantes. O Sesc de Niterói realizou nesse período de Copa debates interessantes e principalmente a partir de um livro chamado Godofredo Craque Caprino, que é quase um trava-língua, que é um bode, filho de um bode francês, reprodutor, que vem para o sertão do Brasil e de repente ele descobre que o que ele sabe fazer bem mesmo é jogar bola. E esse trabalho tem sido trabalhado pelo autor, Flávio Dana, de uma maneira muito interessante, em que ele trabalha literatura e música, dança, e acho que isso é um caminho legal, você pegar a cultura. Pode ser um caminho então, de aproximar a cultura, a literatura também das novas gerações. Né? Eu tive uma experiência muito ruim de tentar conseguir patrocínio do Estado para um livro, e fomos à Secretaria de Cultura para pedir patrocínio. E eles disseram, não, você vai lá no esporte, aqui é cultura. Então, esporte também é cultura, né, Gisela? Esporte é cultura, com certeza, né? E você aprende muito sobre
a nossa história mesmo, como povo, como nação, politicamente, enfim. Então tá bom. Infelizmente o nosso tempo aqui já acabou. Eu mostro novamente o site, onde você pode ter como referência um grande banco de dados aí sobre futebol e literatura, livrosdefutebol.com. Acesse aí e investigue bastante. Aproveite esse tempo aí, esse mês de Copa no Brasil, para também atualizar aí a sua literatura, sua ficha de leitura, tá certo? Obrigado, Gisela, César e Marcos, pela presença hoje comigo aqui no Conexão. Obrigado a você. Muito bom. Você de casa, um abraço, obrigado pela companhia de sempre. Espero você aqui ao vivo de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, nas representações 00:30, 7h30 da manhã e a qualquer hora do dia e da noite no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.